Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um episódio, uma edição do Verbo Literário. Você é o nosso convidado. Nós também queremos, desejar um feliz ano novo. Nós estamos começando o ano. Inclusive, o nosso programa tem tudo a ver, com esse início de ano, onde estamos definindo objetivos, metas, nos organizando. Então, seja muito bem-vindo. Quero te dar as boas-vindas. Quero também desejar um feliz ano novo para a Vanessa e pedir para que ela apresente aí como será o nosso programa. Então, queridos, seja bem-vindo, feliz 2026. Então, a proposta desse mês, né, de início de ano, é trazer opções, né, de literaturas, dicas, né, de como você começar, né? Nada melhor do que começar um ano revendo, né, e engajado com a sua prática devocional, né? Então, hoje nós temos a proposta de apresentar tipos de devocionais, indicação de literaturas, né? Algumas dicas que vão lhe ajudar, né, a de repente recomeçar, né? Às vezes nós sabemos que nem sempre é fácil ser tão constante, mas nós precisamos, né, muitas vezes readequar as nossas rotinas, né? Isso faz parte da nossa disciplina espiritual, né? E o propósito de hoje é lhe dar munição, né, lhe motivar e lhe dar estratégias e recursos para que você possa fazer a sua vida, né, devocional deslanchar em 2026. A gente vai lhe dar várias opções, mas antes das opções da literatura em si, né, das literaturas, dos livros que você pode estar utilizando, né, as ferramentas, eu acredito que o principal, o cerne, é entender, né, o que é uma vida devocional. Né? Algumas pessoas vão ligar somente à leitura de um livro, né? E até eu estava escutando o Subirá falando sobre isso. E aí ele é bem enfático, né? Se você está só lendo um livro, e sinto muito, né? Ele sinto muito, meu irmão, mas você não está fazendo um devocional, né? Então, existem livros com título de devocional. Mas quando nós entendemos o que é uma vida devocional e um momento devocional, isso muda tudo, né? Obviamente que a proposta do programa é lhe trazer literaturas específicas, né, sugestões e dicas, mas você precisa entender, antes de tudo, que uma vida devocional, né, uma vida devota, com esse entendimento, vai lhe trazer um momento devocional, né, uma leitura devocional com mais entendimento. Então, abre parênteses, nós vamos indicar literaturas, livros, né, bíblias e outras opções, mas é importante que o seu coração esteja alinhado e a sua mente tenha um entendimento que não é sobre ler um livro, não é sobre ler uma passagem, mas é uma inclinação de devoção do seu coração e por conta essa inclinação do coração e de uma vida devota a Deus, você vai tirar algum momento, né? A Amanda vai também iniciar algumas dicas, mas com essas dicas você vai operacionalizar, né? Vai sistematizar a forma que você vai fazer. Mas antes de tudo, né, o início do ano aí é um início de relembrar, né, fazer propósitos, que esse início de ano seja para nós, né, uma oportunidade de novamente devotarmos a nossa vida a Deus e pedir, né, auxílio, ajuda e direção para viver constantemente, né, uma vida devocional. Exatamente. Então, assim, de uma forma bem prática, o devocional ou a devocional, como algumas pessoas chamam, o devocional é um momento no seu dia. Você vai estabelecer a duração desse período, né? Mas você vai estabelecer esse momento. Pode ser pela manhã, pela tarde, pela noite. Algumas pessoas funcionam melhor pela manhã, né? E eu gosto também da ideia do devocional pela manhã, porque é a primícia do nosso dia, né? Nós estamos ali começando, desbravando aquele dia, mas talvez você, assim como eu, é uma pessoa mais noturna também. Então, muitas vezes, eu vou ler a minha Bíblia já, né, no final do dia. Acontece também de ler pela manhã, mas enfim. Então, você vai estabelecer esse momento no seu dia,
onde você vai assimilar melhor o conteúdo, onde talvez você vai estar em um lugar mais silencioso, mais tranquilo, né? E aí, nesse momento, você vai ler a sua Bíblia, você vai orar, né? Como Vanessa disse, você vai complementar o seu devocional com um livro, algo prático, né? Que eu busco fazer no meu devocional. Se eu não consigo ler um livro, né? Ou então eu preciso talvez escolher ali naquele momento, ou a Bíblia ou o livro, eu prefiro a Bíblia, né? A nossa vida de devoção, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus e nós precisamos ler a palavra de Deus sempre. Nós vamos falar sobre alguns planos, né? Planos de leitura, vamos falar também de alguns, né? Como Vanessa falou, de algumas literaturas, mas, né, fazendo um link com essa parte prática do que é o devocional, né? Onde você vai ler a palavra, onde você vai estar meditando na palavra, onde você vai estar orando e gerando aquilo que, porventura, você tenha lido na palavra, né? Então, isso é o devocional. E aqui a primeira dica é definir um propósito, né? Então, nós estamos começando o ano tem 365 dias, né? E nós precisamos estabelecer, né, uma leitura, né, um ritmo de leitura, uma cultura de leitura nos nossos dias, né? Muitas coisas da palavra de Deus e da vida com Deus é assimilada por nós através da leitura, através da influência, né, de irmãos. A própria palavra, né, ela foi escrita por apóstolos, por discípulos que andaram com Jesus, e hoje nós podemos ler isso, né? Então, nós precisamos, você como um filho de Deus, você precisa ter essa cultura da leitura. Hoje, se nós lermos alguns índices, né, de leitura no geral, não precisa ser livros cristãos, evangélicos, mas o ritmo de leitura, né, assim, principalmente do brasileiro, é muito pequena, né? E aí nós já podemos estabelecer essa meta, já que estamos iniciando o ano, de ler mais livros. Ah, Amanda, eu não gosto de ler. Então, assim como nós fazemos várias coisas que não gostamos, né? Pensa que você vai estar exercitando, né, o seu intelecto, você vai estar entrando em contato com novas esferas de conhecimento, ou com esferas que talvez você já conhece, mas com profundidades maiores, né? Então, assim, é fundamental lermos, né? E nós trouxemos aqui algumas ideias, algumas sugestões de devocionais. Às vezes, uma grande dificuldade das pessoas nessa questão da leitura é não saber o que ler, né? Até gosta de ler, gosta de passar tempo, investir tempo ali lendo, mas às vezes demora um pouquinho para escolher o que ler, né? Então, você já está com a faca e o queijo na mão, porque a gente já vai lhe indicar algumas leituras, né? De alguma forma, lhe direcionar para alguns livros que nós já lemos, que nós gostamos e que nós indicamos, tá certo? Então, o primeiro ponto é defina um propósito, né? Então, por que você quer ter um momento devocional no seu dia? E você pode estabelecer, assim como todas as outras metas que nós estamos estabelecendo no início desse ano. Então, eu quero ter uma vida mais profunda em Deus, eu quero enraizar, né, algumas estruturas minhas em Deus. Eu tenho, Vanessa também, se eu não me engano, tem essa tradição, né, de orar ao Senhor por uma palavra para aquele ano. Então, por exemplo, no ano de 2025, a palavra que Deus me deu foi prosperidade. Então, um dos meus livros de cabeceira era um livro sobre prosperidade bíblica. E aí, nesse ano, esse livro fez parte dos meus devocionais, esse livro fez parte de leituras em outros momentos do dia, né, assim como outros livros também, outros momentos de meditação. Então, você pode orar ao Senhor nesse momento de estabelecer o propósito, né? Por que você quer fazer devocional? Você pode orar. Qual a instrução de Deus? Qual o tom que Deus quer dar a você nesse ano que está começando? E aí o seu devocional, o seu tempo com Deus, né? Além da leitura da palavra, pode ser, né, complementado com um livro. Um autor, talvez, que é referência no assunto. Um autor que tem, né, um testemunho nesse assunto que pode trazer ali uma perspectiva, ampliar a perspectiva que você já tem. Então, o primeiro ponto é defina o propósito. E aí, para definir esse propósito, você pode fazer essa pergunta a si mesmo. Por que eu quero fazer devocionais? Às vezes, não sei, Vanessa, mas muitas vezes essa questão do devocional foi um peso para mim, porque era só como bater uma meta. Então, eu lia um livro, check. Eu não li um livro, era muito triste, porque eu não tinha conseguido bater a meta.
Mas, né, nessa perspectiva que nós trouxemos já na introdução, devocional é leve, é um momento que você vai ter com Jesus no seu dia. Né? Pensa que, imagina Jesus chegando na sua casa para tomar um café e conversar com você. Então, esse pode ser o seu momento devocional. Não literalmente tomando café com Jesus, mas você pode tomar o seu café enquanto você medita em alguma coisa, enquanto você vai se enraizando ali em alguma revelação da palavra. Então, essa seria a primeira dica, estabelecer um propósito, né, para os devocionais. Vanessinha, quer começar indicando algum livro? Ou eu posso... Sim, acho que pegando o gancho, né, do que a Amanda falou sobre um propósito, né, sobre uma palavra, às vezes não é o seu hábito, ou então pode parecer difícil para você, né? Eu tenho que pensar numa palavra Deus, né? Cada um está num estágio diferente, mas você pode ver as necessidades. Né? Por exemplo, de repente você é casado, né, e percebe que o seu casamento ele precisa de uma solidez maior na palavra para que ele continue avançando, crescendo, ou se você também, né, é solteiro e está se preparando para o casamento. Por exemplo, uma indicação que eu usei por um tempo, né, e acredito que usarei de novo, é esse livro, A História do Casamento, de John e Lisa Bevere. Né? Ele não tem a proposta, ele não é um devocional em si. Né? Se você for olhar, existem livros que eles, né, têm os 365 dias ou 30 dias, com a proposta de um dia, né, já tem lá, 1º de janeiro, todos os dias especificamente. Mas ele você consegue tanto lê-lo, né, de uma forma corrida, como fazer o devocional. E, de fato, ao final do capítulo, ele tem uma única página, né, como devocional do dia 1. E aí, para quem tem dificuldade de ler um texto mais extenso e mais comprido, ou porque não tem costume, ou porque não tem tempo, aqui ele tem a proposta de um versículo e 2 parágrafos explicativos. Né? E isso pode ser usual para você, isso pode ser que se encaixe dentro da sua dificuldade ou da sua necessidade. Porque o que a gente pensa, devocional tem que ser uma coisa densa, agora eu tenho que fazer um estudo apologético. Não precisa disso tudo. Né? Tanto que uma das indicações do Subirá, ao longo do programa a gente vai mostrar, né, um livro que ele fala um pouco sobre devocional, mas um dos pilares que ele indica, né, é a meditação das Escrituras. Então, um versículo ele é suficiente para que você faça a sua meditação. E nesse caso aqui específico, né, desse livro que eu estou indicando, ele vai trazer versículos focados, né, no crescimento, no avanço, no ajuste de investimentos na área de relacionamento, de casamento. É interessante também que, ao final, ele traz umas perguntas, né? Amanda, antes de começar, a Amanda estava falando, né, de algumas dicas que eu até pensei, né, achava que era uma coisa que eu fazia muito particular, que é o hábito de, às vezes, escrever e anotar alguma coisa, né? Vale, abrindo parênteses, não tem dizendo especificamente nas Escrituras isso, pegue um livro, leia, né? Mas se nós temos a proposta aqui no programa, né, de sistematizar como você faz a sua vida devocional, e vai depender de cada um, mas particularmente eu gosto, eu nem sempre consigo fazer, mas eu sinto que rende, né, para o meu dia mais quando eu consigo escrever, né? A meditação das Escrituras não é só ler um versículo. A meditação é o que você faz com a leitura do versículo, né? Então, até o Subirá fala, leitura é diferente de meditação. Como nesse caso dessa indicação dessa literatura, tem as perguntas, você começa a meditar sobre o versículo. E às vezes não precisa ser uma pergunta filosófica, é uma pergunta simples, mas lhe ajuda a meditação. O que é meditação? Você pensar sobre aquilo que você leu. Se você só leu... Conversar com o texto, né? De si para si mesmo, né? Ou com outra pessoa. No caso, se você já é casado, né? E quer fazer esse devocional em dupla, que também é uma outra dica, você pode fazer em dupla, né? Em grupo, na sua família. Então, você leva a todos que estão ali a esse momento devocional, nesse momento com Deus. Algumas pessoas, né, vão trazer a indicação de fazer só, né, por conta do seu momento com Deus, mas nada nas Escrituras impede, né, de você fazer isso com outra pessoa. Né? Uma das indicações que, às vezes, a gente vê, como a banda
falou, e eu acho que é interessante, né, Amanda, deixar isso flexível, porque às vezes, para algumas pessoas é inviável. De manhã você acordar e ler, nem todo mundo vai conseguir fazer Certo. isso. E muitas pessoas desistem. Por quê? Porque existe, né, uma indicação de você entregar a sua vida, né? Começar pela manhã com Deus. Mas às vezes, se você não conseguir, né, fazer isso de uma forma sistemática, o seu corpo não está acostumado, você não consegue executar, algumas pessoas desistem, mas você pode fazer isso à Em outro noite, momento, ou em né? outro momento. E, eu preciso entregar o meu dia. Acorda e faz uma oração breve, né? Entrega o seu dia, conversa com Deus, enquanto está fazendo as atividades, né? Porque essa proposta de devocional, você precisa parar, né? Você precisa parar e ter, né, o seu corpo, alma e espírito devotos, né, inclinados a Deus. Mas nada impede que pela manhã você faça as suas orações, né? Nada, Deus vai receber enquanto você está preparando o café, enquanto você está lavando uma louça, você está entregando, está conversando com Deus. E deixa o seu devocional para a noite, como a Amanda falou, que você é mais ativo. Às vezes, né, a rotina da própria casa lhe permite parar, fazer a leitura, fazer a meditação, você está mais alerta. Então, nada impede que o seu devocional seja em outros horários. Existem indicações, né, que são interessantes, que você pode juntar todos esses elementos, que é o quê? Consagrar o seu dia ao Senhor, iniciar o seu dia, né, trazendo orações, pensando, né, sobre versículos, pensando na palavra desde de manhã. Então você junta, né, como aí o útil ao agradável. Então você começa o seu dia já, né, com o seu devocional feito. Mas nada lhe impede, não perde o valor, o poder e o efeito. Se você iniciou o seu dia com orações simples, falando com o Senhor, e o seu devocional na hora do almoço, por exemplo, né? Então, você precisa adequar. Então, por isso que é importante um breve planejamento, né? Não, eu vejo que pela minha rotina desse ano, pela minha rotina dessa fase da vida que eu estou, né, eu vou conseguir fazer bem no almoço, à tarde ou à noite. Então, o importante é que você entenda aquele momento como esse momento que é totalmente voltado para Deus. E se ele for à noite, você pode tranquilamente acordar, né, falar com Deus, fazer as suas primeiras orações, entrega do seu dia e o devocional em um momento distinto, né? Então você vai ver muita gente falando sobre devocional pela manhã, mas com esse propósito, eu entendo com esse propósito, né, de que você pode juntar o seu momento devocional à sua consagração inicial. Mas se você não conseguir, não desista. Defina o propósito, né? Eu trouxe aqui sobre casamento, mas pode ser uma outra coisa. De repente, Deus falou, né, sobre você se fortalecer nas suas emoções. E tem, eu não estou com ele mais aqui, mas tem uns devocionais muito interessantes que é da Lisa, né, a própria esposa do John Bevere. Ela tem uns devocionais com os títulos assim, forte. E eu já fiz esse devocional, muito, muito interessante. É curtinho, numa página, tem um versículo, 2 parágrafos, e rapidamente você consegue ler e consegue meditar, né? Então, tem a proposta ali de trazer um fortalecimento das emoções das mulheres. Então, você vai encontrar, tem alguns da Joyce, né? Começando bem o seu dia, que tem essa proposta de ser uma leitura curta, né? Rápida, focada ou em emoções ou em pensamentos. Então, você pode tanto ver, como a Amanda falou, né? Direcionamentos, palavras específicas que Deus está lhe dando comando, ou alguma necessidade. De repente, eu percebo que eu preciso me fortalecer na área de cura. Eu não trouxe aqui, mas existem alguns livros, né, que eles são como lições, né? E depois, se tiver interesse e precisar, você pode procurar a gente, porque não dá para trazer todas as indicações. Mas existem livros que eles são feitos em sessões. E todas as sessões vai ter um versículo e um parágrafo explicativo. Então, nada impede que você faça isso, né? Trazendo essa ideia do momento devocional, mas também fortalecendo uma área que você percebe que precisa de crescimento e avanço na sua vida. Exatamente. Esse momento de devocional vai ser um momento de aprendizagem. Então, você pode, inclusive, né, aderir a alguns métodos, né, mecanismos que você usa para aprender, por exemplo, um novo idioma ou um estudo específico que você está fazendo. Da mesma forma como você está aprendendo, né, das mais variadas áreas, né, do conhecimento, também vamos estar aprendendo algumas coisas no devocional, né? Então, através dos livros, através da meditação, da reflexão, através da oração, né? Muitas coisas foram
solidificadas no meu entendimento no momento de oração. Não era nem no momento que eu estava lendo ou no momento que eu estava marcando, mas depois que você lê e você vai orar, né? E o Espírito Santo, né, o autor da palavra, ele vai, né, solidificando, decantando dentro de você o conteúdo, né, do material. Uma coisa também, enquanto Vanessa falava, que eu estava pensando, né? Às vezes a gente se culpa por não passar muito tempo, né, no devocional. Então tem pessoas que o tempo disponível que elas têm é 15 minutos, 20 minutos, né, por causa da correria do dia, das demandas. As mães, né, por exemplo, precisam acordar muito cedo para acordar a família, para preparar café da manhã, né? Então às vezes não consegue ali aquele início da manhã e tudo bem. Mas o interessante do devocional é essa construção através da continuidade. Então, você pode pensar, 15 minutos do meu dia, mas pensa 15 minutos, né, de 365 dias. Né? Se você pegar a própria Bíblia, né, a Bíblia tem 1189 capítulos. Né? E você pensa, nossa, a Bíblia é um livro imenso. Eu já vi algumas pessoas dizendo que era impossível ler a Bíblia. Porque olha aquela quantidade de folhas, né? E tem Bíblias grandes, com letras grandes, e pensa que é impossível, nunca vou conseguir ler a Bíblia. Ou então, quando vê alguém que leu, pensa que é um feito extraordinário. Mas se você fragmentar a leitura desse livro em 365 dias, você vai ler a Bíblia rapidamente. Né? Lendo, se não estou enganada, 4 capítulos por dia, 4, 5 capítulos por dia. Né? Então, isso é algo que você consegue fazer todo dia. Talvez você não consiga ler os mais de 1000 capítulos em um único dia. Isso é impossível. Mas talvez 4 capítulos você consiga. Né? E pela continuidade, pela progressão da leitura, no final do ano você terminou a sua Bíblia. Né? E assim, fica um adendo, né? Um chamado. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. A nossa Bíblia precisa estar, né, dentro dos nossos dias, dentro da nossa agenda. Nós vamos ver tantas pessoas, né, que já são cristãs, né, há tantos anos, mas nunca leram a sua Bíblia completa. Né? Então, esse é um chamado. Nós estamos no início do ano. Esse é um chamado. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Precisamos de livros também que nos ajudem. Né? Eu gosto de algo que o Luciano Subirá fala. Ele diz que ler sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Né? E nós conhecemos verdadeiramente a Deus através da sua palavra. A palavra revela quem Deus é. E glória a Deus, porque existem livros como esses, né, devocionais como esses, que vão nos ajudar, né, vão abrir a nossa perspectiva, vão nos ensinar, né, autores que já trilharam aí um caminho e vão nos ajudar, né, como o irmão Kenneth Hagin, né, ele faz isso, né, tantas revelações preciosas que ele recebeu, mas ele compartilha, né, com muita simplicidade conosco. Então é isso. Juntando uma outra dica a outra, né, onde ele começa, né? Comece pequeno, né? Então estabeleça um momento no seu dia, um tempo e um lugar específico, né? Então você pode definir um lugar específico, um lugar que seja um lugar confortável, silencioso para você, mas eu sei que a vida não é sempre ideal, né? E uma dica, vendo esse livreto que Vanessa está na mão, é bom que você tenha livretos, né, pequenos, porque você consegue colocar na bolsa, né? Alguns deles conseguem colocar até no bolso, e aí naquele momento que você está, né, esperando o tempo passar, às vezes numa fila, às vezes no supermercado, às vezes num Correios da vida, você consegue abrir aquele livro e ler. Né? Você quer indicar esse livro? Então, o livro aqui do Luciano Subirá, né, o Devocional Diário, ele vai trazer não só dicas, né, de como fazer, como também vai explicar, né, o porquê essa indicação de ser diário. Né? Ele vai trazer referências do Antigo Testamento, né, onde a gente vai ver que Deus concedia uma porção diária, né, do maná para o povo de Israel, e que esse maná não poderia ser guardado de um dia para o outro, né, e trazendo o entendimento que esse devocional, né, ele precisa ser diário, porque às vezes a gente tem esse entendimento. Teve um dia que foi tão bom, foi tão poderoso, que parece que ele vai lhe dar condições de aguentar uma semana. Mas não, essa proposta devocional, ela precisa ser diária, né? E eu tenho pensado, né,
e meditado e tentado minimamente ministrar, né? Primeiro entender, mas passar para outras pessoas, né? A importância da simplicidade, né? De você viver uma fé simples. Porque muitas vezes a gente quer, né, que seja sempre tudo tão místico, tão sensorial, que às vezes você faz uma leitura, você faz uma oração e parece que nada aconteceu, né? Parece que não teve nada de extraordinário, você não sentiu nada. Mas uma vez que você está fazendo isso de forma consistente, em algum momento você vai perceber o resultado da consistência, né? Em qualquer área, não é diferente na vida devocional. Então, às vezes parece que você está começando meio sem muito poder, sem muita revelação, sem muitas coisas extraordinárias, mas a consistência vai, né, lhe trazer resultados. E é isso que ele começa falando, né, sobre a parte de ser diário. E aí ele traz 3 indicações de elementos, né? E vale ressaltar, como a gente já começou, mas eu gosto sempre de frisar e refrisar, né, que não existe uma fórmula mágica, não existe, só é devocional se for dessa forma. São possibilidades, né? Ele traz aqui 3 elementos: meditação, oração e adoração. Eu mesmo, durante esses dias, né, estou com uma visita em casa, né? Minha casa é pequena, então, imagina, eu acordo de madrugada e vou fazer, e você, de repente, né, o casal, você acorda e vai fazer a sua meditação. Você consegue ler, você consegue orar, mas às vezes a adoração para você, né, entoar um cântico, ou seja, um cântico, um hino que você saiba, ou criar, né, inspirar. Como é que você vai fazer isso, né, sem acordar outra pessoa? Então, por aí você já tira. Existem situações em que não vai dar para colocar todos os elementos, mas se você tiver a oportunidade, ele fala, né, de uma forma simples, de que esses 3 elementos ele lhe dá a condição de ter um devocional como que completo. Você lê as escrituras, medita, ora, né, ele vai explicar um pouco sobre os tipos de oração e adora ao Senhor. Então, tudo isso adequado. Então, é bem interessante, né? Que a gente tem muitas dicas, mas o Subirá, ele tem esse livro, né? Eu particularmente não conheço outros livros que falam especificamente sobre o devocional, mas ele é pequeno, né? Então ele vai lhe dar a condição de rapidamente ler e ter uma noção, né, do que você faz dentro da sua possibilidade e a importância, né? Acima de tudo, a importância desse momento devocional. Isso. Tem um mecanismo, né, que vai nos ajudar a organizar esse momento, e ele é voltado para a Bíblia, e a gente até tem uma indicação também aqui de um livro que pode ser usado no devocional, né, com a Bíblia. É um método chamado, eu vou ler como eu sei, pode ser que esteja enganado, mas é um acrônimo, né, SOAP. O S é referente à escritura, esse acrônimo é em inglês, né? Mas o S é referente à escritura, o O, a observação, o A, aplicação e o P, oração. Então, nesse escritura, ele está falando de alguma porção que você vai ler da Bíblia, né? E Vanessa trouxe aqui um livro, né? E ele faz parte de uma coleção, né, que traz de forma separada os livros da Bíblia. Então, esse aqui, por exemplo, é o de Provérbios. E esse livro é maravilhoso porque ele traz, né, aqui por escrito o texto, mas também tem um espaço para anotação. Então, você pode juntar o útil ao agradável, né? Você pode ler a sua Bíblia no seu momento de devocional. Então, você seleciona, né? Às vezes tem Bíblias que são grandes, pesadas, e fica difícil para a gente, né, andar com elas. Mas um livro assim cabe dentro da bolsa, cabe no carro, né? Então, assim, fica mais confortável. E aí você, né, o primeiro passo, né, de forma prática que você pode ler é ler o texto. Você vai ler o texto, né? Depois disso, ele traz o segundo ponto, que é a observação. Então, esse é o momento que você vai fazer perguntas. Você vai perguntar, por exemplo, o que o texto está dizendo, né? Então, o que foi que eu li? Parece uma coisa simples demais, né? Mas, por exemplo, quando você tem a experiência de ministrar a palavra, você vê que às vezes você pede para as pessoas ler o texto e elas passam a vista e às vezes até estão lendo em voz alta, mas quando você pergunta a elas o que foi que você leu, elas não sabem, elas não lembram, né? Isso acontece
comigo também, né? Então, é importante você fazer uma leitura consciente, né? Você ir mastigando cada palavra do texto, né? Então, primeiro ponto, o que o texto está dizendo. Segundo ponto, há uma promessa, um mandamento, é um alerta, né? Então, se você pudesse colocar aquele texto em uma caixinha, organizando ela, né, em um acervo, seria uma promessa? O que você acabou de ler é uma promessa? É um conselho? É um mandamento? É um alerta de Deus? Né? É uma informação? Outra pergunta, para quem foi escrito? Né? E aí a gente abre uma caixinha voltada para o estudo. O estudo nem sempre precisa ser feito no devocional. Você pode ter o seu momento de estudo bíblico, né, onde você vai estudar para quem foi escrito, qual o contexto, né, questões doutrinárias mais densas. No seu devocional isso não precisa ser feito. Né? Você pode ter uma leitura ali leve, né, prazerosa, e o seu momento de estudo, não que não seja prazeroso também. Eu gosto quase mais no momento de estudo do que do devocional, né? Justamente por ser ali mais denso, poder às vezes passar, né, mais tempo ali fragmentando o texto. Então, essas são algumas perguntas que vão estar dentro desse momento de observação que vem, né, depois da leitura do texto. Outro ponto, aplicação. Né? E aí você vai fazer uma outra pergunta. Como, né, isso, ou seja, aquilo que você leu, se aplica à sua vida hoje? Então, de que forma você leu, por exemplo, o livro de Provérbios? Provérbios tem 31 capítulos. Inclusive, já fica a dica, você pode ler um capítulo por dia, né, durante um mês. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, de conselhos. Então, você leu ali, né, aquele capítulo, aquele versículo, capítulo, e você pode se perguntar depois da leitura, como esse texto se aplica à minha vida, ou à minha família, ou às minhas finanças, ou à minha saúde, à minha casa, à minha organização, né, hoje. Né? Então, finalizando esse método, o último passo é oração. Então, depois de você ter lido o texto, depois de você ter observado o texto, depois de você ter buscado uma aplicação prática para o seu dia, você vai orar. Né? A oração é um mecanismo que Deus nos dá para trazer para o natural aspectos, coisas do sobrenatural. É por meio da via da oração que muitas vezes, né, aquilo que nós buscamos vai vir e nós podemos acessar. Então, se nós oramos, né, se a palavra fala que existe cura para nós, nós podemos orar, gerando isso, chamando isso à existência sobre os nossos corpos ou sobre a nossa mente. Então, é muito bom, fica essa indicação desse método, desse mecanismo de devocional. É bem interessante, Amanda, que eu percebi, né, que essa prática de se perguntar, né, e às vezes até escrever, como eu posso praticar algo que está escrito aqui? E isso faz com que você saia de uma leitura superficial, né, e uma leitura muitas vezes só para cumprir uma certa demanda, só para não ficar com a consciência pesada. Porque às vezes acontece, você lê o texto, leu, pronto, já li, mas aí o que eu aprendi, o que é que eu posso fazer com esse texto, né? Então, é uma dica muito, eu acho que muito preciosa, é você tentar se colocar, né, dentro do texto. O que eu posso fazer com isso? Eu posso me corrigir, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso aplicar no dia a dia, porque a proposta, né, às vezes algumas pessoas têm um entendimento, né, que a Bíblia é uma leitura muito difícil, é uma coisa que tem como fim você saber muitas informações, muitos detalhes. De fato, é uma literatura muito rica, né? Até quem muitas vezes não é cristão, não tem a proposta de seguir a Cristo, mas se propõe a ler por conta da riqueza, né, da escritura, né, que vai ter vários textos, né, cada livro. Por exemplo, o livro de Provérbios, como a Amanda falou, é um tipo de livro que qualquer pessoa consegue entender alguma coisa, né? Não vou dizer todo o texto, todos os versículos, mas qualquer provérbio que você lê, você vai, independente da sua experiência, você vai conseguir tirar alguma lição, né? Algum ensinamento, algo, você vai conseguir procurar uma aplicação. Outros textos, às vezes, eles precisam do entendimento, né, cultural, da aplicação do povo, né, para qual ele foi escrito.
um entendimento mais abrangente. Mas o livro de Provérbios, né, que é acho que um dos livros mais indicados para devocional, ele é perfeito, né, para você que vai iniciar e para você também, né, a proposta desse livro que a Amanda mostrou que tem para escrever. Muitas vezes você vai escrever e quando você lê, né, de novo, eu acho muito interessante quando eu revisito as minhas anotações, né, e você percebe que o seu entendimento sobre aquele texto ele foi ampliado. Então não há nenhum problema. Vou começar com Provérbios em janeiro. Não vou ler fevereiro. Não há problema, não há prejuízo de ter, né, essa repetição. Eu queria mostrar aqui. Posso passar para isso, Amanda? Sim. Uma indicação de um livro, né? Esse livro, né? Ele tem essa proposta diária, né? Aqui Pedras Preciosas, na verdade, eles são 4 volumes, né? Nesse aqui, como se diz, nesse catatal, para cumprir o ano inteiro. Mas é interessante que, né, que ele vai ter dia a dia, né? Então, se você quiser ler, hoje pulou. Já aconteceu, né? Algum dia eu não estava querendo ler aquilo que eu tinha me proposto. Vou ler aqui o meu devocional. Hoje esse aqui não é de dezembro, né? Mas hoje, 18, sei lá, 1º de janeiro. Vou ler o que está escrito. Essa indicação, né? Ele tem obviamente que você vai precisar ter um investimento maior, né? A gente já indicou aqui Provérbios, por exemplo, você não precisa ter um investimento tão grande, financeiro, né? Provérbios, quase todo mundo tem aí uma Bíblia doada pelos Gideões, né? Que é um trabalho bastante rico, bastante significativo. Então, provavelmente você vai ter uma Bíblia em casa e você pode fazer isso. Mas aí você, eu quero algo, né, mais sofisticado, um livro bonito. Eu, particularmente, gosto muito de livros bonitos. Tem essa proposta aqui do Pedras Preciosas, que é do Rick Renner. Agora, ele tem uma literatura, né, um estilo literário, um estilo de escrita um pouco mais denso. Então, às vezes, alguém, né, existe todos os públicos, alguém, não, esses devocionais que eu encontro, né, eu já vi, acho um pouco raso, né, um texto, eu gostaria de algo mais sólido e mais profundo. Esse é a indicação do verbo literário, né, acredito que a Amanda assine embaixo. Sim. Essa é a indicação do verbo literário para você. Eu quero um livro especificamente que eu vou sentar, vou lê-lo, né, e vou receber uma porção sólida da palavra. Porque ele tem aqui a proposta de um versículo, né, traz inicialmente um versículo e vai destrinchar no original do grego algumas palavras que vão dar, né, a explicação do versículo. Então, você tem aí a proposta. Eu quero fazer o meu devocional entendendo, esmiuçando como uma espécie de estudo desse versículo. Porque, às vezes, a gente não tem a ferramenta, né, de fazer esse estudo, não sabe o caminho. Então, aqui, o Rick Renner tem essa proposta, vai lhe dar um versículo e vai destrinchá-lo, né? Muitas vezes ele vai trazer o contexto histórico, o contexto cultural, né, a origem da palavra. E também é interessante que, ao final, né, de toda a explicação, olha, aqui é uma proposta que alguns dias vão ter 4 a 5 páginas, né? Então, se você tem pouco tempo, ele não vai ser o mais indicado. Mas aí, se você tem, dependendo do seu nível de leitura, se você tem aí uns 15 minutos, 20, você vai conseguir lê-lo. E ao final de toda a explicação, né, ele já traz uma indicação para a oração. Né? De repente, você faz parte desse público. Gosta de ler, gosta de leituras profundas, mas ainda não está habituado eu não sei orar. Ele escreve a oração para você repetir. Né? Não aprendi a orar ainda, então você lê a oração, obviamente que você precisa crer, mas ele lhe dá a indicação até como você orar. Então, ele traz isso muito esmiuçado. Ele também fala a confissão para hoje. Então, você repete aqui a confissão e, ao final, para refletir. Algumas perguntas que vão lhe ajudar a pensar sobre o texto. Né? Então, esse é um tipo de livro, né, que se enquadra bem no devocional, mas ele tem essas características, né, de você vai fazer um investimento um pouco mais alto, né, porque é um livro, né, de capa dura, tem toda uma riqueza, né, estética. Então, você vai precisar de um pouco mais de investimento.
recursos, né, para adquiri-lo e também um pouco mais de tempo para poder fazer essa leitura. Mas é um devocional que, se você tiver condições de tempo, de recursos, eu recomendaria, porque é uma indicação muito, muito rica. Inclusive, já fica a dica também para presentear, né? Então, assim, esse início de ano as pessoas estão já fazendo as suas listas de leitura, né? Então, esse é um excelente livro para presentear, inclusive, estamos recebendo, né, Vanessa? Eu só tenho 2. Falta 2. Gente, uma outra dica que a gente havia separado aqui é sobre fazer anotações. Nós já falamos sobre isso, né? Mas eu quero trazer um exemplo desse livro, O Espírito Santo, uma introdução. Nós já falamos sobre esse livro, nós já apresentamos um programa inteiro sobre esse livro, e ele vai tratar, né, sobre quem é o Espírito Santo. Como ele diz, é uma introdução, porque o Espírito Santo é, né, assim, é inesgotável aprender sobre o Espírito Santo. E aqui, esse livro ele tem uma proposta bem interessante. Ele pode ser lido de uma forma corrida, como ele também pode ser lido, né, de uma forma pausada, por meio dos dias, né? Então, no capítulo, por exemplo, aqui no capítulo 1, ele é dividido em 7 sessões, para 7 dias. E ao final, né, do capítulo, nós temos devocional do primeiro dia. Então, aquela primeira sessão, ela tem, né, correspondendo a ela, um devocional. E aqui ele vai fazer perguntas, ele vai trazer o texto bíblico básico, né, do que foi tratado. E aí ele também vai começar a fazer algumas perguntas. Por exemplo, antes de ter começado este estudo, quem você achava que o Espírito Santo era? Como esse capítulo expandiu o seu entendimento sobre quem ele é para você pessoalmente? E eu lembro também, eu tenho esse aqui é o de Vanessa, mas eu tenho esse livro, e eu lembro que eu fiz as minhas anotações, né? Então, quem eu achava que o Espírito Santo era? E aí eu coloquei. E aí, depois de ler o livro completo, né, eu voltei para ver quais eram as minhas anotações, né? E eu vi que o meu entendimento sobre quem era o Espírito Santo, graças ao autor, né, graças ao conteúdo do livro, tinha se expandido muito, né? Então, é bom a gente ver, acompanhar o nosso crescimento. E essas anotações, depois de um tempo, elas viram memoriais, né? Então, além de ter livros como esses, em que no próprio livro você pode escrever, né, o que você está aprendendo e como você está, né, aumentando aí o seu conhecimento, você também pode ter um caderno de anotações. Então, você pode ter o seu caderno de devocional. Isso pode ser um caderno, uma caderneta, pode ser um bloco de anotações, mas algum lugar que, de alguma forma, você venha compilar, né, o que você está aprendendo, o que você está assimilando, né? Muitas vezes, o meu caderno de devocional ou o meu caderno profético, né, onde eu anoto ali as coisas, virou esboços de ministrações. Então, quando eu precisava ministrar para alguém ou quando eu precisava compartilhar com alguém, eu já lembrava do meu caderno de anotações, o que eu tinha escrito, o que eu tinha anotado, né? E é dessa forma que o Evangelho ele vai deixando de ser uma informação, algo que a gente leu, para fazer parte dos nossos dias, da nossa agenda, das nossas conversas, né? Então, eu sei que lendo, que ouvindo tudo assim de uma vez, parece que são muitas questões, mas, né, isso são só formas e métodos de embutir, né, o Evangelho e a presença de Deus nos nossos dias de uma forma fácil, simples, né, e prazerosa também. Você quer indicar esse livro? Sim. Também, né, o John e a Lisa Bevere, dependendo do seu nível de inglês, eles têm bastante literatura com essa proposta devocional, né? E diferente um pouco do Rick Renner, né? Ele tem um estilo de escrita mais leve, né? Assim, o Rick Renner tem uma escrita, né, um pouco mais densa, mais técnica. Já o John não, ele já escreve, né, digamos assim, de uma forma um pouco mais popular. E esse livro aqui é bem interessante, é O Caminho para a Presença de Deus. Uma jornada de 40 dias rumo à intimidade com Deus. Então, de repente, aí a sua proposta, né, quando a gente pensou, né, a série desse início de ano, né, nós pensamos assim, o que a inclinação da maioria das pessoas está, né, buscando. E
na totalidade não, mas na maioria das pessoas a gente está pensando o quê? De planos, né, de como vai ser o ano, de traçar metas, né, de traçar perspectivas para o ano todo. E nada melhor do que você começar com a busca a Deus. A palavra diz que o homem faz muitos planos, né? Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, a gente faz os planos, mas é importante eles serem submetidos à vontade de Deus. Então, essa é uma indicação muito interessante, né? Para que você, né? Às vezes, pode acontecer. Já conversei com pessoas, que fica receoso ou hesitoso de traçar planos porque não sabe o que Deus quer, né? E, de fato isso é honroso. Mas a gente não pode deixar de ter perspectivas, né, expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Então, de repente, você ainda não está traçado as suas metas, você não tem uma palavra, não tem nada específico. E literaturas como essas, né, de buscar a presença de Deus, como a Amanda também mostrou, do Espírito Santo, vão lhe munir, né, para, de repente, não nos primeiros dias de janeiro, mas já no final de janeiro, já no início de fevereiro, você já está, né, ali confiante daquilo que você vai buscar em Deus. E esse livro, né, ele tem essa mesma proposta, começa com um versículo inicial e vai destrinchar um pouco, né, não da proposta de um estudo, mas muitas vezes ele o John, ele tem a proposta de trazer experiências, né, é um pastor, um ministro que tem uma experiência vasta, no Evangelho, e várias experiências com Deus. E aí ele vai trazer as experiências deles e o entendimento, né, de uma forma mais simples desse texto. E ao final, ele traz uma oração e também uma coisa interessante, a indicação de um outro texto bíblico. Porque às vezes pode acontecer. Tem dias, né, que você está mais corrido, porque trabalha e tal, mas tem um dia que você tem mais tempo. E aí você lê o devocional, fez a oração indicada aqui no livro, por exemplo, e ele ainda dá indicações de capítulos bíblicos que vão conversar com esse texto. Então, tanto você pode fazer ele numa versão mais curta, mais compacta, como se você quiser estender, você já vai direto a textos que vão lhe ajudar a solidificar o entendimento sobre o assunto que o capítulo se propõe, né? Ele tem aqui dividido em algumas seções, né, que é bem interessante. Ele começa falando como Deus se move em tempos difíceis, né, a quem obedecer, remover a barreira da falta de perdão. Então, são coisas, né, a respeito da esperança, da glória de Deus, do crescimento. Então, são temáticas que eu achei interessante trazer, que são temáticas que elas entram, né, em maior projeção nesse início de ano, né, porque a gente está mais reflexivo, está mais pensando sobre esse novo ciclo que se inicia, né? Verdade. Acredito que, para finalizar, quero também indicar esse livro, né? Esse livro tem mais de 1 milhão de cópias vendidas em português. É um clássico, né? Uma Vida com Propósito. Eu lembro quando eu li esse livro há alguns anos atrás, talvez uns 8, 10 anos atrás, e esse livro marcou profundamente a minha vida pela forma prática e profunda como ele trata a questão do propósito, né? Do nosso propósito de vida, seja no sentido pessoal ou coletivo, como igreja, né? E ele trata muito no sentido pessoal, né? Então, o seu propósito, né? E algo interessante desse livro é que ele traz 40 capítulos, né? Ou 40 dias em que você pode estar meditando sobre isso. Então, pensa que poderoso é você iniciar o seu ano passando os primeiros 40 dias meditando. Você pode até fazer um propósito aí, né? Dedicar esse tempo de exclusividade aí com o Senhor, em consagração, meditando sobre o propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai finalizar esse ano tendo sido, né, bem mais objetivo, bem mais assertivo naquilo que o Senhor tem proposto para você. Né? Deus, ele está sempre falando. Nós é que muitas vezes não estamos ouvindo, né? E toda essa proposta de devocional que nós trouxemos é justamente para nos estimular nessa progressão e nessa continuidade, né? Através da constância, da consistência, porque o extraordinário de Deus, ele é construído através de vários ordinários,
né? Então você vai fazendo todos os dias a mesma coisa. Mas em um dia aparentemente comum, o de repente de Deus acontece, né? E a nossa vida com Deus é uma trajetória, né? Então nós vamos dia após dia construindo algo. E cada devocional, cada leitura, cada oração é mais uma pecinha nessa edificação, nessa construção de uma vida em Deus, de uma vida devota ao Senhor, de uma vida rendida, de uma vida construída na rocha. Então essa é a nossa contribuição. Nós queremos que você cresça espiritualmente no próximo ano, que você venha se tornar, né, cada vez mais aquilo que você já é em Jesus. Amém? Um homem e uma mulher de Deus. Então essas foram as nossas dicas, né? Quando esse programa, né, enquanto esse programa está ao vivo, você também pode deixar, né, a sua contribuição. Qual uma dica prática, né, que você faz? Algo que pode parecer besteira, simples, mas que você faz e que agrega no seu dia, né? Você sabe que, nossa, isso aqui faz a diferença na minha vida devocional, no meu dia a dia. Então é isso. Não sei se Vanessa tem mais alguma contribuição. Tem só mais uma... Infelizmente não consegui trazer, né? Porque eu tinha essa Bíblia e acabei fazendo a doação, mas a outra indicação é a Bíblia 365, né? Ela tem compilada textos, né? Não é a Bíblia com os textos corridos, né? Mas ele compila ali por dia alguns textos que conversam de alguma forma. Obviamente que ele vai ter ali 4 ou 5 capítulos, às vezes mesclando Novo e Antigo Testamento, mas ela tem essa proposta de todo dia você ter uma porção, né, ali, uma porção das Escrituras, e você consegue também, de repente, você quer juntar o devocional, né, ao plano de leitura bíblica anual, você consegue fazer tudo isso numa Bíblia, num livro, né, na Bíblia, obviamente, se você tiver tempo, porque ele tem mais capítulos, mas, de repente, você quer unir a leitura, né, ao devocional e a leitura, ao plano de leitura bíblico anual, que é basicamente você se propor a ler toda a Bíblia em um ano. Então, você consegue fazer isso num recurso só. Então é isso, o Verbo Literário de hoje está chegando ao fim. Quero novamente desejar um feliz ano novo para você, para a sua família, declarar que esse será um ano de crescimento, de rompimento, de colheita na sua vida, e isso vai ser construído desde já, desde os primeiros dias de janeiro. Você vai estar semeando boas decisões, bons alvos, bons objetivos, e eu tenho certeza que Deus, né, ele é aquele que provê para nós a colheita, uma colheita justa. Eu declaro para você um tempo de colheita extraordinário. Então, nós nos despedimos de você. Até o próximo Verbo Literário. Tchau, tchau.